Ninguém esperava por isso. Trump mostrou que quem controla o oceano controla o mundo, nos supera os Estados Unidos da América em águas internacionais. Perto da costa do Sri Lanka, ele parou de um cargueiro vindo da China, subiu a bordo e confiscou parte da carga. Componentes destinados ao Irã, adequados para uso em armamento de mísseis. Quero dizer de imediato que este é o início de uma nova era de coexistência no planeta Terra. Este evento anulou 100 anos de tentativas de mudar o mundo. Isso não é apenas mais uma operação das forças especiais, é uma nova forma de luta entre Washington e o eixo do mal, como chamamos. Teherã, Moscou, Caracas. Nos próximos 20 minutos vamos analisar o que realmente aconteceu. Do que tem medo a China, que permanece em silêncio? Vamos falar se o Irã vai responder a isso? E bom, com algo além de palavras, é claro. E isso não significa que os Estados Unidos da América decidiram que as águas neutras do oceano são como se fossem propriedade deles, tipo um lago particular. O que os Estados Unidos da América estão procurando? A razão oficial é não deixar o Irã restabelecer seu potencial nuclear de mísseis. Mas existe uma razão ainda mais profunda, oculta, ou talvez várias razões, e elas devem interessar a qualquer um que acompanha o desenvolvimento das relações internacionais, a quem se preocupa com as nuvens que se acumulam e com o prenúncio de mais uma carnificina mundial. A primeira mensagem é: nós, os Estados Unidos da América, sabemos o que vocês estão carregando, para onde estão levando, e não adianta tentar se esconder de nós. A segunda mensagem é: sabemos onde está guardado, pegamos facilmente e ninguém diz uma palavra. A terceira, tanto em terra quanto no mar. Estamos cansados de esperar pelas decisões do Conselho de Segurança e fazemos o que achamos necessário. Neste caso, assumimos a função de executar as novas sanções da Organização das Nações Unidas. Se eles decidem e não executam, nós faremos. Aliás, após a apreensão da carga específica, o navio foi liberado e seguiu seu curso normalmente. Silenciosa, educada, cuidadosa. A quem e que lições estamos ensinando à China? O comércio com o Irã agora está na mira. E, aliás, sabemos de muitas coisas que vocês achavam que tinham escondido bem de Israel, dos sunitas, ou seja, de aliados estranhos. Mesmo adotando posições mais isolacionistas, ainda controlamos os oceanos e, de qualquer forma, não fomos embora completamente. Alteramos as prioridades, sem retirada total. Então, praticamos interceptações marítimas, primeiro com o Irã, depois com cargas chinesas, petróleo venezuelano. Isso está se tornando normal, Fica claro que mantivemos o papel de donos dos mares, mesmo tendo deixado de ser os policiais do mundo. O pensamento que nossos inimigos devem ter é: se hoje transbordamos cargas chinesas para o Irã, estamos, na verdade, descarregando para nós mesmos. Ou o petróleo venezuelano, que no final ia para a China depois de passar pelo Irã para ser processado. E por que não vamos parar, revistar e até confiscar qualquer navio que esteja em águas internacionais? A China vive, na verdade, de exportar seus produtos para o mundo todo. Esse é o seu principal ganho. A China não vai aguentar se pararem de fornecer recursos energéticos e minerais para ela, e não conseguirá sobreviver se for cortada das rotas marítimas. Se a China engolir esse caso, e parece que ela já engoliu. Isso não seria um sinal de que o controle americano sobre os mares voltou definitivamente ao modelo imperial, digamos, do século XIX,
O que isso significa para nós? Como isso vai impactar nosso dia a dia? A Marinha da China não começaria a escoltar comboios de navios mercantes, assim como os mamelucos escoltavam comboios de camelos antigamente? O Irã atualmente está tentando aumentar rapidamente seu arsenal, acreditando que um novo conflito com Israel é inevitável. No verão, tivemos uma guerra de 12 dias que chegou ao fim, quando os Estados Unidos da América realizaram a Operação Martelo da Meia-Noite, enviando bombardeiros furtivos B-2 para o interior do território iraniano e lançando um total de 14 bombas anti-bunker de 30 mil libras. 12 delas atingiram o Fórum, 2 atingiram Natanz e então 30 mísseis de cruzeiro atingiram Isfahan. Destruímos as 3 instalações nucleares deles para impedir que o regime iraniano obtenha armas nucleares. Atualmente, a maioria dos especialistas militares e políticos, e eu mesmo, todos acreditam que a guerra, na verdade, não acabou. O que estamos vivendo agora é apenas uma pausa no conflito. E que há 100% de chance de que Irã e Israel voltem a atirar um no outro. E nós entendemos tanto o Irã quanto Israel, assim como os parceiros árabes e sunitas de Israel, continuam com isso. É preciso saber que os Estados Unidos da América não abandonaram completamente a colaboração, que a doutrina Trump não é um abandono dos aliados, mas sim uma mudança de foco para o próprio quintal. E a ajuda aos amigos continua. Ela de forma alguma foi cancelada. Os Estados Unidos da América usam o mar e o controle da logística como uma forma sem derramamento de sangue de pressionar o Irã, a China, a Rússia, a Venezuela e outros, digamos, países rivais e concorrentes sob esse pretexto. Armas nucleares, drogas, terrorismo, qualquer motivo moral, e a luta contra tudo isso entra em sua fase legítima. Agora isso se torna um direito dos Estados Unidos da América de intervir à força no comércio. Nós simplesmente declaramos que armas nucleares em Teherã, drogas em Caracas, são um ataque aos interesses dos Estados Unidos da América. O navio indo da China para o Irã, com Estados Unidos da América escrito, foi apreendido segundo The New York Times. Os Estados Unidos da América subiram a bordo do navio e apreenderam a carga que estava indo da China para o Irã. Isso foi publicado na sexta-feira. Lá diz, eu não sei de qual porto veio sim, veio de Shenzhen, China. Lá diz que uma equipe de forças especiais dos Estados Unidos da América subiu a bordo do navio no Oceano Índico no mês passado e apreendeu a carga que estava indo da China para o Irã. Um porta-voz dos Estados Unidos da América falou sobre uma rara operação naval destinada a impedir que Teherã reabasteça seu arsenal militar. A apreensão, noticiada pelo The Wall Street Journal, ocorreu durante o impasse estratégico entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. O Irã enfrentou Israel e os Estados Unidos da América em uma breve guerra neste verão, que tirou a vida de mais de 1.000 pessoas em 12 dias de intensos ataques de foguetes e bombardeios aéreos. Vocês já sabem disso, então por que estou falando? Ao fato de que o comércio marítimo agora pertence não ao direito internacional, mas a quem for mais forte. Ele não funciona, né? As organizações internacionais não funcionam. Para os americanos, isso significa que o país está em guerra sem declarar guerra, para o que não é necessário ter permissão do Congresso. E foi assim que fizeram o próprio Ronald Reagan, o próprio Bill Clinton e outros, chamando isso de operação especial. Interceptações, inspeção legal, revista, qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo podemos esperar ataques de retaliação, envolvimento em conflitos, algo que Trump tentou evitar, mas talvez tenha percebido que isso é irreal. Esperar. Precisamos de um inevitável aumento dos gastos militares, mas, na verdade, economicamente isso será justificado. As potências do século XXI, ao que parece, não lutam por territórios, mas sim por cadeias de suprimentos. A lição dos últimos ataques a navios mercantes no mar mostra que, de certa forma, está começando uma luta pela logística. Os institutos internacionais, sobre os quais gostam de falar nas conferências, praticamente não funcionam quando os interesses das grandes potências entram em conflito.
continuação lá onde o Conselho de Segurança, a Organização das Nações Unidas, os tribunais e as convenções estão impotentes ou paralisados. Por exemplo, 57 estados islâmicos votam em algo que não tem nenhuma relação com a verdade, justiça, honestidade e coisas do tipo. Quando não há um árbitro todo-poderoso atuante, cada estado chega a uma conclusão muito cínica. Ou você mesmo sabe proteger suas cargas e territórios, ou alguém fará isso, mas já em benefício próprio. Veja a situação na Ucrânia, lá eles entenderam isso antes de todo mundo. Um navio interceptado na rota China-Irã é mais um episódio na longa série chamada Quando Não Há Ninguém que Possa Obrigar a Cumprir a Lei. Forças especiais entram em ação. 2 vezes no século XX, a humanidade tentou chegar a um acordo. A Liga das Nações fracassou, agora foi a vez da Organização das Nações Unidas fracassar. Ela existe, mas não faz mais sentido. Grupos como G7, G8 e G20 reúnem vários países. E mesmo assim, não existe nenhuma decisão que seja baseada na justiça, sempre se baseia na força, gostemos disso ou não. Mas o mundo está voltando novamente para uma era em que os interesses são protegidos não por resoluções, mas justamente por essa força, como foi nos últimos 5.500 anos. O ataque a um navio mercante com carga chinesa marcou uma nova era, um novo confronto, e até agora ninguém sabe aonde isso vai nos levar. Ninguém nos Estados Unidos pode permitir que o Irã tenha armas nucleares e mísseis de longo alcance. Os sunitas não podem permitir que a China arme o Irã. A Europa não pode se dar ao luxo de não se armar e de não voltar, como nos séculos 17 e 19 ao mar, escoltando suas cargas. A China precisa ampliar seu exército, marinha e forças espaciais. A Rússia e o Irã não podem se dar ao luxo de não apoiar terroristas no Oriente Médio, em Donbass, na Venezuela, em qualquer lugar. Enquanto os poderosos deste mundo, ou seja, não os ricos, mas os fortes, não se acomodarem. Se esses não traçarem zonas de influência e formas de resolver os problemas, o mundo continuará caminhando para novos conflitos e uma nova guerra. Legendas? Ela pode estourar no dia em que o primeiro fuzileiro naval americano morrer pelas mãos da China ou da Rússia, ou quando o Irã decidir incendiar um campo de petróleo na Arábia Saudita. Eles já fizeram isso antes, mas agora o mundo parece finalmente pronto para explodir. Este episódio vai acabar. Este programa pode ser legendado assim. Enquanto instituições internacionais fazem declarações, as decisões reais são tomadas nos convéses, quartéis generais e bastidores. Como sempre foi na história da humanidade, sempre foi assim. E tudo voltou ao que era antes. E como você acha? Os Estados Unidos da América tinham o direito moral ou internacional jurídico de parar esse navio indo da China para o Irã? Ou isso é o começo de uma nova era de pirataria marítima sob o pretexto de luta pela segurança? Digamos, sim, escreva suas ideias, pensamentos, sugestões nos comentários, vamos discutir. Até logo.